Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos esta oração poderosa, se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as nossas orações. E não esqueça de deixar seu like. Isso me ajuda muito a continuar este trabalho de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O primeiro erro: achar que você não precisa de Deus. Senhor Jesus, perdoai-me pelo erro mais silencioso e mais perigoso que cometo na minha vida espiritual. O erro de achar, mesmo sem perceber, que consigo me virar sozinho, que tenho forças suficientes, inteligência bastante, recursos adequados para conduzir a minha própria vida sem precisar recorrer a vós a cada passo. É um erro que não se anuncia em voz alta, mas que vai tomando espaço devagar, até que um dia percebo que faz tempo que não converso com vós de verdade. Este erro tem um nome, Senhor, e esse nome é orgulho. Não o orgulho grosseiro de quem bate no peito e diz que não precisa de ninguém, mas o orgulho sutil de quem vai adiando a oração porque está ocupado, vai postergando a missa porque tem outras prioridades, vai empurrando Deus para as bordas da vida até que Ele ocupa apenas o espaço que sobra depois que tudo mais já foi acomodado. Mãe Aparecida, que a vossa humildade seja o espelho onde eu me vejo e me corrijo. Vós que fostes escolhida para ser Mãe de Deus e mesmo assim permanecestes a mais humilde das criaturas, mostrai-me que grandeza verdadeira não está em independência de Deus, mas em total dependência dEle. Que quanto mais nos entregamos ao Senhor, mais nos tornamos aquilo que Ele sonhou quando nos criou. Que eu aprenda, Senhor Jesus, a começar cada dia reconhecendo que preciso de vós, não como fórmula decorada, não como ritual mecânico, mas como verdade vivida, sentida, incorporada no ritmo da minha existência. Que o meu primeiro pensamento ao acordar seja vós, que a minha última palavra antes de dormir seja vós, e que no meio de tudo vós sejais a referência que orienta cada escolha e cada passo. Nossa Senhora Aparecida, rogai pelo vosso Filho que tanto precisa aprender a depender de Deus. Que este erro que me afasta do Senhor seja corrigido pela vossa intercessão poderosa, e que em seu lugar nasça uma dependência filial, confiante e alegre, de quem sabe que nas mãos de Deus é o lugar mais seguro onde se pode estar. Amém por esta parte, Mãe querida. Separados de mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. O segundo erro: guardar mágoa e não perdoar. Senhor Jesus, há um segundo erro que cometo e que ergue uma parede entre vós e eu. Uma parede que às vezes nem percebo que construí, porque fui levantando tijolo por tijolo em silêncio. Cada mágoa que não processei, cada ofensa que engoli sem digerir, cada ferida que tampei por cima sem curar por dentro. Esse erro se chama falta de perdão, e ele é um dos maiores bloqueios entre a minha alma e vós. Porque vós mesmos, Senhor Jesus, nos ensinastes que há uma ligação direta entre o perdão que concedemos e o perdão que recebemos. Que se não perdoarmos os nossos irmãos, o Pai também não perdoará as nossas faltas. Não como ameaça, mas como lei espiritual, porque o coração fechado para o próximo está, pela mesma lógica, fechado para Deus. Não se pode receber o que não se está disposto a dar. Mãe Aparecida, intercedei por mim nesta área tão delicada e tão difícil. Porque perdoar não é fácil, Mãe. Especialmente quando a ferida foi profunda, quando a traição veio de quem eu menos esperava, quando o dano causado ainda dói cada vez que toco nele. Não me peçais que finja que não dói, mas pedi ao Senhor que me dê a graça de perdoar mesmo enquanto ainda dói. Senhor Jesus, há nomes dentro do meu coração que ainda carregam o peso da mágoa. Pessoas que me feriram e que eu disse que perdoei, mas que quando o assunto vem à tona, sinto o aperto no peito que denuncia que o perdão foi mais declaração do que realidade. Ajudai-me a ir além das palavras,
a perdoar não apenas com a boca, mas com as entranhas, com a profundidade de quem foi tocado pela vossa misericórdia. Este erro me afasta de vós, Senhor, porque a mágoa que guardo ocupa o espaço que seria vosso. Um coração cheio de ressentimento não tem espaço para o amor de Deus se expandir. É como tentar encher um copo que já está cheio de outra coisa. Preciso esvaziar o que não é de Deus, para que o que é de Deus possa entrar e permanecer. Mãe Aparecida, vós que permanecestes ao pé da cruz, enquanto o vosso filho era injustamente torturado e morto, e que mesmo assim não deixastes o ódio entrar no vosso coração, ensinai-me este perdão heróico que vai além das forças humanas. Porque há ofensas que não se perdoam com força própria, que precisam da graça de Deus para serem realmente superadas. Pedi esta graça por mim. Senhor Jesus, que eu me lembre sempre de que fui perdoado muito mais do que precisei perdoar alguém. Que quando a mágoa tentar me convencer de que a minha dor é grande demais para ser superada, eu olhe para a cruz e veja a dimensão do perdão que vós concedestes a quem vós pregou nela. E que essa lembrança seja suficiente para abrir o meu coração fechado e deixar a misericórdia entrar. Nossa Senhora Aparecida, sede a mediadora deste perdão que preciso conceder e que ainda não consegui conceder completamente. Levai ao coração de Jesus cada nome que ainda carrego com peso, cada história que ainda dói, cada ferida que ainda não fechou. E trazei de volta a paz que só o perdão genuíno pode dar, a leveza de quem soltou o que estava carregando por tempo demais sem precisar carregar. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. O terceiro erro: deixar a oração morrer na rotina. Senhor Jesus, há um terceiro erro que cometo e que talvez seja o mais traiçoeiro de todos, porque acontece devagar, sem que eu perceba, como uma chama que vai diminuindo, não porque alguém a apagou de uma vez, mas porque foi sendo privada do oxigênio que a mantinha viva. Esse erro é deixar a oração morrer na rotina, transformar o que deveria ser encontro vivo com Deus em obrigação mecânica, em palavras repetidas sem presença, em ritual sem alma. Conheço bem esse caminho, Senhor. Começa quando a oração vai sendo encurtada porque o dia está corrido. Depois vai sendo transferida para mais tarde, e mais tarde nunca chega. Depois vira aquela oração rápida antes de dormir, já com os olhos fechando, mais soneto do que conversa. Até que um dia percebo que faz tempo que não me sento diante de vós de verdade, que não abro o coração de verdade, que não ouço em silêncio de verdade. Mãe Aparecida, intercedei por mim para que a minha vida de oração seja restaurada. Vós que rezáveis contemplando o mistério de Deus no vosso próprio ventre, que guardáveis o meditáveis todas as coisas no coração, que vivíeis em estado permanente de comunhão com o Senhor, ensinai-me o que é orar, não apenas com os lábios, mas com toda a existência. Senhor Jesus, este erro me afasta de vós porque a oração é o fio que nos mantém conectados. Quando esse fio é cortado ou enfraquecido, a conexão cai, e eu começo a tomar decisões sem vós, a enfrentar batalhas sem vós, a viver os dias sem vós. E aí fico me perguntando por que me sinto tão longe de Deus sem perceber que fui eu quem se afastou. Um dia de oração perdida de cada vez. Há uma mentira que o inimigo usa muito bem, Senhor, e que eu já acreditei muitas vezes. A mentira de que não tenho tempo para orar. Como se o Criador do tempo precisasse esperar que eu organize a minha agenda para recebê-lo. A verdade é que sempre tenho tempo para o que considero importante, e quando a oração vai ficando de lado, é sinal de que outras coisas foram tomando o lugar que só vós deveríeis ocupar. Mãe Aparecida, que o vosso rosário seja o instrumento de restauração da minha vida de oração. Cada mistério rezado com presença, cada Ave Maria pronunciada com o coração, cada silêncio entre as contas do rosário, habitado pela vossa companhia materna. Que esta oração simples e poderosa seja o caminho de volta para o Senhor,
quando eu me perceber distante demais. Senhor Jesus, ensinai-me a orar de novo, como se fosse a primeira vez, com a frescura de quem descobriu que pode conversar com Deus, com a intimidade de quem sabe que é filho amado e que o Pai está sempre disponível, sempre ouvindo, sempre respondendo, mesmo quando o silêncio é a resposta. Que a oração volte a ser o centro da minha vida e não a sobra do meu tempo. Nossa Senhora Aparecida, selai com a vossa bênção materna esta oração, que reconhece os erros que me afastam de Deus e que clama por conversão. Que o Senhor, que é misericordioso e paciente, receba este coração que erra, mas que retorna, que se afasta, mas que volta, que cai, mas que se levanta. Que estes 3 erros reconhecidos hoje sejam o início de uma caminhada mais próxima, mais intensa e mais real com o Deus que nunca se cansou de me esperar. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós e nos aproximai sempre mais de Jesus. Se essa oração tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dessa graça. Que Nossa Senhora Aparecida cubra você e sua família com o manto sagrado todos os dias. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos juntos nessa corrente de fé. Nos vemos no próximo vídeo.